Então, boa tarde a todos que vão estar assistindo a gravação e aos demais que forem comparecer no momento sim. Na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios que foram mandados para vocês. Houve um problema no arquivo, né? Tem uma confusão com o nome, daí o arquivo passando no SIGA foi postado errado, mas foi avisado na data de hoje, de 7, lá no grupo da turma, uma errata sobre o arquivo e o arquivo correto postado lá. Vai ser a partir desse que está no grupo que a gente vai trabalhar hoje. Certo? Então, eu vou apresentar essa mesma guia que eu vou espelhar, enquanto a Tuane vai usar até o material dela para fazer a resolução. Apresentar uma guia. Acho que vai aparecer bem a tua tela aí, Tuane. Vou apresentar então uma janela, talvez que melhor. Agora parou. Eu acho que quando eu estava apresentando uma guia, não estava meio vindo o retorno do áudio. Vou apresentar uma janela. E agora eu estou ouvindo de volta. Tá. Agora eu não estou me ouvindo também. Tá. Acho que vai dar certo. Então, o primeiro exercício, nós temos o seguinte enunciado. Calcule a área da base e a área lateral de um cone reto de 6 centímetros de altura e 10 centímetros de diretriz. Então, o nosso exercício o primeiro trata de um cone, como a Tânia está desenhando ali. Primeiro a base, o vértice, para depois baixar a diretriz. E daí nós temos de dados 6 centímetros de altura e 10 centímetros de diretriz. E o problema quer saber a área da base e a área lateral desse cone. Então, primeiro, qual que é a área da base do cone? Murilo, que está presente na aula, tu poderia nos dizer qual que é a área da base do cone? Qual que é a formulazinha? Só um pouquinho. Uhum. A área da base do cone Isso. é π vezes raio ao quadrado. Isso, muito bem. Então, a área da base do cone é π vezes raio ao quadrado. Então, ali a gente viu que para calcular a área da base precisa do raio.
mas não foi usado o raio, foi dado a altura e a geratriz. Então agora a gente vai ter que usar uma daquelas relações que apareceram lá no material que a gente trabalhou ontem, de como fazer isso. Ou, pelo próprio desenho, a gente já consegue enxergar como a gente vai encontrar esse raio. Ó, a tua traçou o raio ali, ó, partindo do centro da base até, até a borda da base, e vimos que ali foi formado em verde, como ela pintou, um triângulo retângulo. E como sempre, triângulo retângulo, a gente vai para Pitágoras. Então, nós temos que a nossa hipotenusa vai ser a nossa giratriz, G. Um dos catetos vai ser a nossa altura H. E o outro cateto vai ser o nosso raio R, como a Tony escreveu ali. A giratriz, o problema nos deu que é 10. E a altura foi notado que é 6. Então agora com isso, a gente consegue encontrar a medida do nosso raio. Quanto que vai ser 10 ao quadrado? 100. 100. Então, ali, colocamos 100. Igual 6 ao quadrado, 36. 36. Muito bem. Então, 100 é igual a 36 mais R ao quadrado que ele copia. Esse 36 que nós temos, ele está somando. Então, vai passar para o outro lado da igualdade, diminuindo. Então, nós temos 100 menos 36 igual a R ao quadrado. Quanto que dá isso? 100 menos 36? 64. 64. Então, nós temos que 64, ou R ao quadrado, é igual a 64. Então, ali dá para tirar a equação. Então, como nós temos um quadrado, nós tiramos a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz do R quadrado, a gente pode cortar direto. Então, a gente vai ter só o R. E quanto que dá a raiz quadrada de 64? 8. 8, muito bem. Então, com essa relação, ele descobriu que o raio do nosso cone são 8 centímetros. Então, sabendo que o raio é 8, a gente pode agora então calcular a nossa área da base, que era um dos elementos que o problema pediu. Então, a área da base, ele já sabe que é πr ao quadrado, e o r ele descobriu que é 8. E o 8 ao quadrado é quanto? 64. 64. Então, no caso, a área da base vai ser 64 e centímetros quadrados. Eu esqueço de carregar o pi. Sempre tem que carregar ele. Sempre tem que carregar ele, né? Porque ele tem um valor numérico, né? Se a gente esquecer ele, ele vai ter um valor diferente. Isso, 64 pi. Então agora a gente tem a área da base, mas o problema também quer saber a área lateral. Qual que é a fórmula da área lateral de um cone? Dois π vezes o raio vezes a geratriz dividido por 2. Isto, 2 pi vezes raio vezes geratriz dividido por 2. Só que como a gente tem 2 em cima e tem um 2 no numerador e um 2 no denominador, a gente pode cortar e vamos ter só que a área lateral do cone vai ser πrg. Como eu falou, π vezes raio vezes geratriz. Quanto que é o nosso raio que ele descobriu? 8. E a nossa geratriz, que o problema deu? 10. 10. Então, vamos ter π vezes 8 vezes 10, que é igual a 80. 80. Então, a área lateral vai ser 80 π centímetros quadrados. E assim é a resolução da primeira. Certo? Entendido? 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 Tu vai querer copiar, Murilo? Ou já a gente pode ir seguindo? Já copiei. Pode seguir. Beleza. Então, o pessoal da gravação pode pausar esse momento para copiar caso tenha sido muito rápido, certo? Agora ele ficou bem
colocado essa resolução na número 1 dos exercícios de corpos redondos e sólidos da revolução. Então, agora podemos ir para 2. Eu vou ler aqui o enunciado 2 aí. Número 2. Sabendo que um cilindro reto tem 12 centímetros de altura e 5 centímetros de raio da base, determine a área lateral e o volume. Ai, a Natália me mandou mensagem agora pra falar que a internet dela tá meio ruim e ela não tá conseguindo entrar. Ah, sim. Mas tu pode precisar pra ela, tipo, se der hora que ela conseguir, ela pode entrar. E daí, qualquer coisa, o que ficar pra trás, ela pode daí acompanhar a gravação depois. Acho que hoje mesmo o CRH se disponibiliza. Sim. E por enquanto foi só pra ele resolver. Então ali no desenho a Tony já colocou os dados do nosso problema. A altura 12 centímetros e o raio da base 5 centímetros. Certo. Então, ele pedia pra gente calcular a área lateral e também o volume. Então, a gente quer descobrir o AL e o volume. Que forma a gente usa para calcular a área lateral do cilindro? Base vezes altura? Isso. E como é que a gente encontra o valor da base? Qual é o valor da nossa base? É o dobro do raio, né? Daí é 10. Isso também. Mas eu vou colocar aqui o valor, primeiro a formulazinha. Tem o π que a gente leva junto e o raio. Isso aí. E a altura a gente só copia. Então, como o Murilo falou, vai ficar 2 vezes o raio, que é 5, e vai dar 10. O π a gente carrega junto, né? Às vezes eu esqueço dele. E a nossa altura, que é 12. Então, a gente vai ficar com 10 vezes 12. Quanto que dá isso? Oi, Renata. Boa tarde, 120. Renata. 120. Exatamente. Então, a nossa área lateral igual a 120 π centímetros quadrados. Agora, a gente achou a área lateral. A gente precisa achar o volume. Então, eu vou pôr mais pra cá aqui. O volume. Qual é a forma que a gente usa para encontrar o volume? A área da base vezes a altura. Ah, aqui a gente tem a área da base. A gente ainda não tem o valor dela, né? Como é que a gente faz para descobrir o valor da área da base? Ou dá para fazer π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Isso, exatamente. Porque essa daqui é a forma da área da base, né? A área do círculo. A gente tem o valor do nosso raio, que é 5. Então, é só a gente substituir aqui. A gente vai ficar com π vezes 5 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 12. Quanto dá 5 ao quadrado? 25. 25. E 25 vezes 12? 300. 300. Então, a gente vai chegar em 300 π centímetros cúbicos. Alguma dúvida? O pessoal tá chegando agora. Essa aqui é a número 2
nossa lista de exercícios que a gente tinha postado no Siga, mas aí teve um probleminha no nome do arquivo e acabou se confundindo e postou o arquivo errado. Mas daí hoje, acho que foi agora de tarde, eu mandei para vocês no grupo da turma uma mensagem comentando isso e postando o arquivo correto para vocês. Então, eles fez a primeira já, e essa aqui é a número 2. Isso não tá aparecendo aqui porque eu fiz meio longe, mas aqui é a número 2. Aí tem o desenho do nosso cilindro e aqui o cálculo do que ele estava pedindo. A área lateral e o volume. Isso. E qualquer coisa, se o pessoal que for chegando depois, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem perguntar, que a gente pode retomar de novo alguma, alguma, algum, alguma questão. Ou qualquer coisa a gente pode ir seguindo, depois dá para assistir a gravação. Daí, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem chamar tanto eu como a Tuane no WhatsApp que a gente responde vocês. Essa aí é da lista que tu mandou no grupo, a recém? Isto, é aquela. A que tá no SIGA, acredita, na do SIGA tá errado, não sei se a Graça já substituiu o arquivo lá. Tá bom. Quando vocês derem o sinal, a gente começa a 3 aí. Por mim, pode ir. Renata tá copiando ou dá pra seguir também? Pode seguir. Vai seguir? Então tá. Então vamos pra número 3. Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Podem abrir o microfone. Se precisar interromper, a gente pode interromper. Então, a número 3. Determine a área total e o volume de um cone circular reto de 12 centímetros de altura e 15 centímetros de giratriz. Então, eu estou desenhando ali o cone. Os dados que nós temos são 12 centímetros de altura e 15 centímetros da nossa giratriz. E o problema aqui é a área total e o volume. Alguém pode me dizer aí como é que a gente acha a área total de um cone? Π vezes raio ao quadrado mais π vezes r vezes geratriz. Isto. Ó, o que o Will falou ali já é a área da base, que ali nós temos o πr ao quadrado, é a área da base, e o πr geratriz, ali já também é a área lateral. Só caso alguém queira fazer separado. Mas o que a gente já pode ver é que ambas as parcelas dependem do raio. E nós não temos o raio ainda. Então eu preciso encontrar esse raio pela relação com a altura e com a geratriz. Que pelo desenho, quando ele traça o raio, assim como no número 1, ele acaba formando um triângulo retângulo entre o raio, a altura e a geratriz, como a gente está destacando ali no desenho. Então, como sempre, triângulo retângulo, Pitágoras, onde a nossa hipotenusa é a nossa geratriz, então geratriz ao quadrado, um dos catetos é a altura e o outro cateto é o raio. Então fica geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais r ao quadrado, mais raio ao quadrado. A geratriz, o problema nos deu que é 15,
E a altura foi nos dado que é 12. Então agora a gente vai resolvendo isso. Quanto que é 15 ao quadrado? Boa tarde, Natália. 5. 225. E 12 ao quadrado? 144. 134. Muito bem. Natália, nós estamos agora resolvendo a número 3 da, da lista que eu coloquei no grupo hoje para vocês, tá? Qualquer dúvida pode ir perguntando. Tá bom, Alice. Certo. Então, esse 134 que está somando vai passar diminuindo, né? Então vai ser 225 menos o 144. Quanto que dá isso? 225 menos. O Murilo falou que deu 81. Então, r ao quadrado igual a 81. Então, como a gente tem o r ao quadrado, raiz dos dois lados. A gente cancela a raiz com r ao quadrado, fica só r. E a raiz de 81 é 9. 9, muito bem. No caso, a gente sempre que vai fazer uma raiz, a gente coloca mais ou menos. Mas como a gente está trabalhando com medidas, não vai existir medida negativa, né? Então a gente vai considerar sempre a raiz positiva de 61. Então, nós temos que o raio é igual a 9 centímetros. Com isso, então, a gente já pode calcular a nossa área total. Ó, talvez a gente possa fazer direto, separar o que vocês querem. Vocês preferem. Pode ir direto. Vai direto? Então, vamos lá. Então, nós temos πr ao quadrado, só que o r a gente já sabe que é 9. Então, π vezes 9 ao quadrado, mais π, rg, o r a gente já sabe que é 9, e o g, o problema nos deu, que era 15. Então, nós temos que a área total é igual. Quanto que é 9 ao quadrado? 81. 81, muito bem. Então, nós temos ali 81 π, mais, quanto que dá 9 vezes 15? 135. Muito bem, 75 π. Então, agora a gente soma essas parcelas. Quanto que vai dar 81 mais 135? 216 pi centímetros quadrados. Muito bem, isso aí. Bem completo. Então, a área total é 216 pi centímetros quadrados. Aqui a gente já conseguiu achar uma das perguntas do problema. O segundo, ele quer saber também o volume. Qual que é a área, qual que é a fórmula do volume de um cone? Pi vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. E isto, ó, o Murilo falou ali, pi vezes raio ao quadrado vezes altura sobre 3. Aquele πr ao quadrado ali é a mesma nossa área da base, assim como eu tinha destacado ali na área total. Então agora, como a gente já descobriu o nosso raio, a gente pode calcular esse volume. Então, nós descobrimos que o nosso raio era 9, então π vezes 9 ao quadrado, e a altura, o problema nos deu que é 12 centímetros. Então, isso tudo dividido por 3. A gente já pode, para facilitar, já pode cancelar o 3 com o 12, porque o 12 é múltiplo do 3, né? Se a gente dividir o 12 por 3, o que, que vai sobrar? 4. 4. Então ali no 12 ficou 4. Então a gente já pode fazer π vezes 9 ao quadrado vezes 4. Quanto que é 9 ao quadrado? 81. 81. Então, 4, 324. muito bem. Então, nós temos que o 81 π vezes 4, 324. Então, o volume do nosso cone, da altura 12 geratriz 15, vai ser 324 π centímetros cúbicos. E aqui a gente encerra a número 3. Certo? Com alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Renata, Natália também?
Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá, gente? Podemos ir adiante, então? Pode ir. E copiar? Tá bom. Então, nós temos agora a número 4. Determine o volume de uma esfera cuja superfície tem área de 324 pi centímetros quadrados. Então, olha só. O problema quer saber o volume da esfera, mas para isso ele deu a superfície, deu a área total dessa esfera, 324 pi. Então, se ele quer saber o volume, qual que é a fórmula do volume da esfera? 4π vezes raio ao cubo dividido por 3. Isso, muito bem. Essa é a fórmula do volume da esfera. 4πr ao cubo sobre 3. Certo? Mas a gente pode ver ali que o volume depende do raio. Então a gente tem que descobrir esse raio. E para descobrir esse raio, a gente vai usar a informação que ele nos deu, que é a área total. Qual que é a área total de uma esfera? Qual que é a fórmula para encontrar essa área? Aí vou ficar até devendo. Não sei. A gente passou no material de ontem. Gurias aí, alguém sabe me dizer? Lá acho que no material também está como superfície da esfera. No material dizia também que a gente devia fazer 4 vezes a área do círculo, né? A gente vai calcular a área, a gente vai fazer 4 vezes a área do círculo, que é 4 vezes πr ao quadrado. Isso mesmo, como a Karen falou. A área da área da superfície esférica vai ser, vai ser 4 vezes a área do nosso círculo, como ela botou ali, πr ao quadrado. Então, nós sabemos que o problema nos deu que essa área é 324 π. Mas também a gente sabe que a área é 4πr ao quadrado. Então a gente iguala essas duas parcelas, como a Antônia está botando ali. Então, 324π vai ser igual a 4πr ao quadrado, não é? O nosso 4π, ele é um número. Embora o π seja uma letra grega, ele tem um valor numérico. Então a gente pode usar esse 4π que está multiplicando o nosso raio ao quadrado. E se ele está multiplicando, ele vai passar Dividindo. dividido. Então a gente ficou que 324π dividido por 4π é igual a r ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar os π's. Porque π dividido por π é 1. Todo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. E como o π é um número, a gente pode cortar. E quanto que vai dar 324 dividido por 4? 81. 81. Então, nós temos que r ao quadrado é igual a esse 81. Raiz dos dois lados, como a gente tem feito sempre. Então, raiz de 81 vai ser 9. 9. Como a área tinha sido dada em centímetros quadrados e nós tiramos a raiz de centímetros quadrados, o R vai ser igual a 9 centímetros. Certo?
Tudo tranquilo até aqui? Sim. Sim? Então, sabendo que o raio é 9, a gente substitui a nossa fórmula do volume, que é o realmente que o problema quer saber, qual que é o volume dessa esfera da superfície de 324 pi centímetros quadrados. Então, o raio a gente viu que era 9, então fica que o volume é igual a 4 vezes π vezes 9 ao cubo, dividido por 3. Quanto que é 9 ao cubo? 729. 729. 9 vezes 9 é 81, vezes 9, 729. Então, temos que o volume é igual a 4π vezes 729, dividido por 3. A gente já pode, como o 9 é o múltiplo de 3, e a gente só multiplicou o 9 por ele mesmo, então a gente pode dividir o 729 por 3. A gente pode simplificar. Se a gente dividir 729 por 3, vai sobrar quanto? 243. 243, ó. O 7 por 3 vai dar 2, sobra 1. 12 por 3, 4. E 9 por 3, 3. Então, nós temos que o volume é igual a 4π vezes 243. E quanto que vai dar isso? 972 pi centímetros cúbicos. Muito bem, Murilo. Volume igual a 972 π centímetros cúbicos. E esta é a resposta final da número 4. Tudo tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Gurias, tudo certo? Qualquer coisa que vocês não entenderem, pode pedir pra gente parar e ir mais devagarinho ou voltar que a gente explica de novo. Isso mesmo. Acho que podemos continuar, querido. Podemos, então? Vamos para o número 5. No fim, Tony, eu acabei avançando e expliquei a 4. A 4 era tua. Vou deixar 5 para ti, então. Não, gentileza sua. Tu pode Tá ler certo. ela pra mim? Claro. Então, a número 5. Olha só. Duas esferas de chumbo, uma de 3 centímetros e a outra de 6 centímetros de raio, fundem-se e formam outra esfera. Calcule o raio dessa nova esfera. Então, olha só. Nós temos uma esfera com raio 3 centímetros, com a Tony desenhando ali. Tipo, parece que é só um círculo, mas vamos pensar tridimensionalmente, como se fosse uma esfera. E a outra esfera tem raio 6 centímetros. Então, o que o problema quer é saber o raio da nova esfera formada pela fundição dessas duas. Quando a gente vai pegar uma esfera de chumbo, vai derreter para fundir elas, a gente vai somar o volume dessas duas esferas anteriores. Então, a gente vai ter essa esfera maior, vai ser formada pela soma da massa, do volume das anteriores. E aí a gente quer saber qual que vai ser o raio dessa nova esfera. Exatamente. Então, como o Christian estava falando, como ele vai fundir, ele vai pegar isso daqui, essas duas esferas, que ele nos deu os valores, e ele vai derreter. Então, se ele vai transformar isso em líquido, né? Líquido em líquido. Então, a gente vai calcular o volume dela, como ele já... Não, ele não tinha dado nada. Perdão. A gente vai calcular, então, o volume de cada uma dessas esferas. Eu vou chamar essa daqui de esfera
de esfera 1, que é a primeira esfera que ele falou que tem raio 3 centímetros, e essa segunda aqui eu vou chamar de esfera 2, que tem raio igual a 6. Então, para a gente calcular o volume da esfera 1, volume da esfera em geral, porque todas são esferas, o que a gente precisa para calcular o volume da esfera? Precisa do valor do raio, né? Precisa, e ele já nos deu, né? Que tá aqui. Certo? Daí o volume é 4π vezes raio ao cubo dividido por 3. Exatamente. Então, esse é o volume que a gente vai usar para todas as esferas. Eu vou só copiar aqui, porque o volume vai ser o mesmo. O que vai trocar é o valor do raio, que cada uma delas tem um raio específico. Então, essa daqui a gente vai dividir por 3 também. E depois, no final, a gente vai calcular esse daqui. 4πr ao cubo sobre 3. Vamos agora pensar na esfera 1. A esfera 1, ela tem raio igual a 3. Então, aqui no lugar do meu raio, eu vou colocar o 3. 4π, o r, que é 3, ao cubo, tudo isso dividido por 3. Quanto que dá 3 ao cubo? 27. 27. Então, 4π vezes 27 dividido por 3. Como a gente estava fazendo antes, a gente tem o 27 e o 3. A gente pode simplificar eles, os 2 por 3. Os dois são múltiplos de 3, né? Então, quanto que dá quando eu simplifico 27 por 3? 9. 9. Então, a gente vai ficar com 4π vezes 9. E quanto que dá? 4 vezes 9. 36π centímetros cúbicos. Exatamente. 36π centímetros cúbicos. Achamos o valor da primeira esfera. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a esfera 2, cujo raio é 6. Então, eu vou substituir o valor do raio. 4 vezes π vezes 6 ao cubo, tudo isso dividido por 3. Quanto dá 6 ao cubo? 216. 216. Dividido por 3. Eu tenho como simplificar 216 por 3? Sim, dá 72. Isso, muito bem. Vai dar 4, então, vezes 72 e vezes π. Quanto que dá isso? 288π centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, exatamente. Então, a gente já encontrou o valor da esfera 2. No problema, ele falava que as duas esferas, essas duas que a gente calculou, elas iam se juntar e fundir para formar a nova esfera. Então, como a gente já tinha falado antes, a gente vai somar esses dois valores que a gente encontrou, da esfera 1 e da esfera 2. Se a gente somar o valor da esfera 1 com a esfera 2, a gente vai chegar no volume dessa terceira esfera aqui. Então, a gente vai fazer 36π mais 288π e a gente vai chegar no volume da nova esfera. Quanto que vai dar isso? 324. Exatamente. Então, o volume todo vai dar 324 π centímetros cúbicos. Ou seja, esse Vzinho que a gente achou agora é o mesmo Vzinho que eu vou ter aqui. Então, no lugar desse V aqui, eu vou substituir por 324 π, que foi o valor que a gente achou. E o resto, que é a formulazinha do volume, ela própria mesma, a gente só copia, porque a gente precisa encontrar o valor do raio. Então, agora a gente vai encontrar o valor do raio. Quando a gente não tem
Ninguém aqui embaixo. Quer dizer que é 1, né? Então, a gente vai fazer a multiplicação em x. Vamos multiplicar o 4πr ao cubo por 1 e o 324π por 3. 4πr ao cubo vezes 1 é o 4πr ao cubo. É o próprio valor, né? E 324 vezes 3. Quanto que dá? 972. 972. Muito bem. Agora, a gente precisa encontrar o valor do raio. Então, como a gente fez antes, o 4π a gente vai considerar ele como um número. E vamos passar ele que está multiplicando aqui, dividindo para o outro lado. Quanto que vai dar essa divisão? De 972 por 4. O π, a gente tá em comum nos dois, né? A gente pode cancelar. Então, vai ficar só 972 dividido por 4. Vai dar 243 aí. 243. Tem uma raiz própria para 243, lembrando que, como o r está ao cubo, a gente vai tirar a raiz cúbica. Então, é raiz cúbica de r ao cubo e raiz cúbica de 243. O que a gente pode fazer é ir decompondo o 243 em números primos, que a gente vai chegar num valor já com potências que fica mais fácil da gente tirar da raiz. 243 é um número ímpar, né? Não dá para dividir por 2. Então, o próximo número primo que a gente tem é o 3. Quanto dá 243 dividido por 3? 81. 81. 81 dá para dividir por 3 ainda? Sim, dá 27. Isso. 27 também dá para dividir por 3. Ou não? Dá 9. Tá, né? Dá por 3 que dá 9. E o 9 também dá por 3, que vai dar 3, que vai dar 3, e vai dar 1. Chegamos em 1 aqui. Então, a gente tem que juntar em grupinhos com potência 3 para tirar do expoente. Então, a gente vai juntar esses 3 aqui, a gente vai ficar com 3 ao cubo, e os que sobraram, então, 3 ao quadrado. Agora, a gente vai colocar no lugar do 243, esse daqui já vamos tirar, o que vai cancelar tudo. Então, vai ficar R igual a raiz de 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Como é uma raiz cúbica, o valor que está ao cubo, aqui a gente vai cancelar. E esse valor que ficou ao quadrado vai ficar dentro da raiz, porque não vai ter o que a gente fazer. Então, o nosso raio vai ser igual a 3, porque o 3 saiu da raiz, vezes a raiz cúbica. Opa, tem 9. É 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, ou também 9, né? Eu coloquei direto aqui. E como a gente quer o raio, é em centímetros. Deu para entender? Sim. Caso vocês queiram resolver essa raiz também, ela tem um valor aproximado de 6,24 centímetros. Mas assim como a Tony explicou, deixando na forma de raiz, também tá certo. 6,24 é o raio total, Tony. Aproximado. Ah, tá, perdão. Já é o Não 3 passou vezes ali. raiz cúbica. Isso. Perdão. Mas só Então, ali esse como já a é Tony valor do raio. explicou, só com a raiz, já é uma resposta mais que certa. Porque não tem como tirar raiz cúbica de 9 sem usar a calculadora, né? Então, a gente sempre propõe cálculos que vocês possam fazer manualmente. Eu cancelei aqui do lado a decomposição que eu fiz para ficar centralizada só a conta. Meninas, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender?
Eu tô conseguindo. Então tá bom. Natália. Então tá bom. Hoje vai acabar passando um pouquinho do horário, que a gente já começou meio tarde a aula. Tem problema pra vocês? Pra mim, não. Não? Renata, Natália? Não tem problema. Não? Tá bom, então. Porque nós já passamos a metade, estamos quase indo, mas como a gente já começou um pouquinho tarde, já bateu o nosso horário, mas se vocês são a favor de continuar, a gente continua, então. Né? Já estamos quase terminando o estágio, né? O que é uns minutinhos a mais? É verdade. Eu explico a 6, ou tu explica a 6? Se tu quiser explicar, tudo bem. Enquanto isso, tu fala aquele desenho cabuloso que tem ali nela. A número 6 tem como anunciado apenas calcule o volume da figura a seguir. Então, a gente quer saber o volume. A figura que nós temos, ela é formada por um cilindro. Embaixo nós temos um cilindro, onde o diâmetro do cilindro é 2 e a altura é 4. Vocês lembram o que é diâmetro? O que o diâmetro tem a ver com raio? Nós tínhamos comentado ontem que o diâmetro ele vai ser 2 vezes o raio, né? Porque ele parte de uma borda, vai ao centro e passa pela outra borda. Então, nós vamos ter que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Mas antes de chegar lá, então, o diâmetro do nosso cilindro é 2. Então, a distância de uma borda a outra é 2. Como a Antônio está colocando ali. E a altura do cilindro vai ser 4 centímetros. Isso. E também nós temos que o raio da semisfera é 2 centímetros. Então, o raio lá daquele tampo em cima. Essa figura parece meio que um cogumelo, né? Então, se vamos imaginar se fosse cogumelo, seria o chapeuzinho lá é uma semisfera, e o raio da semisfera é 2 centímetros. E ali embaixo, como o diâmetro do nosso cilindro é 2, e a gente sabe que diâmetro é igual a 2R, como a Tony fez ali, 2R, o diâmetro é igual a 2R, mas como o diâmetro é 2 centímetros, 2R é igual a 2 centímetros. Vai passar o 2 multiplicando o 2, então vamos ter que o raio é igual a 1 centímetro. Esse é o raio do cilindro. Importante destacar isso. Esse é o raio do cilindro. O raio da semisfera é aquele outro valor lá de cima. Então, o exercício quer saber o volume de toda a figura. Como a nossa figura é formada por um cilindro e uma semisfera, a gente pode calcular separado o volume de cada um e depois somar, certo? Sim? A gente fazia isso antes com as áreas, né? A gente dava uma Verdade? figura toda complexa e a gente ia separando em figuras que a gente conhecia para calcular a área dessas figuras. Então, agora com o volume, como essa figura aqui a gente não conhece ela, pelo menos eu não conheço, né? Como o Cristo falou, parece um cogumelo.
Mas, né? então a gente vai separar elas em figuras que a gente conhece. A gente tem uma semi-esfera e a gente tem um cilindro. Então, vamos começar pelo volume do nosso cilindro, né? Vamos começar pela base. Alguém sabe me dizer aí qual é a fórmula do volume do cilindro? πr ao quadrado vezes a altura. Isto, πr ao quadrado vezes a altura. Esse πr ao quadrado é a nossa área da base vezes a altura que o problema nos deu. Então, vamos substituindo na fórmula. Então, o volume do nosso cilindro vai ser π. O R que ele quer é o raio do cilindro, que a gente viu que era 1. Como o diâmetro é 2, o raio é 1. Vezes a altura do cilindro, que é 4. Certo? 1 ao quadrado é 1, né? E 1 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar quanto o volume do nosso cilindro? 4π centímetros cúbicos. Isso, muito bem. Então, o volume do nosso cilindro é 4π centímetros cúbicos. Ó, já chama a parte. Só que a figura é o cilindro mais a semi-esfera. Então, a gente tem que calcular o volume da semi-esfera. Mas, como eu estava explicando para vocês nas últimas aulas, semi é a mesma coisa que metade. Então, o volume da semi-esfera é igual a metade do volume da esfera. Então, vai ser 1 sobre 2, ou o volume da esfera dividido por 2, né? Como a Tam botou ali. E qual que é a fórmula do volume da esfera? 4π r ao cubo dividido por 3. Isso, 4πr ao cubo dividido por 3. Ó, daí vai fazer a divisão de frações. Ó, lá em cima nós temos aquela fração 4πr ao cubo sobre 3. E ali embaixo, 2, a gente tem um 1. Porque sempre quando aparece no denominador é 1. E divisão de frações, tu copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4πr ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre 2, 1 meio. A gente pode, então, simplificar essa fração, né? E a gente pode cortar ali. Ó, a Tônia já cortou para nós o 4 com o 2. Então, 4 dividido por 2 vai sobrar o 2 em cima. Então, nós temos... Acho que pode voltar ali para baixo, Tônia, para ficar mais alinhado depois. Vamos ter, então, que o volume da nossa semisfera vão ser 2 vezes πr ao cubo sobre 3. Entendido essa parte? Sim. Sim? Então, o raio da nossa semisfera foi dado lá em cima na figura, que é 2. Então, ele vai substituir ali raio por 2. Então, o da nossa semisfera é igual a 2 vezes π vezes 2 ao cubo. Tudo dividido por 3. E quanto que é o 2 ao cubo? 8. 8. Então, nós temos 2π vezes 8 dividido por 3. E quanto que é 2 vezes 8 vezes π? 16π. 16π sobre 3. Esse é o volume da semisfera. Então, a gente achou o volume do cilindro e achou o volume da semisfera. Portanto, ele destacando ali. Como a nossa figura é formada pela junção dessas outras duas, o volume da figura total vai ser a soma desses outros volumes. Então, nós vamos ter que o volume da figura é igual ao volume do cilindro mais o volume da semisfera. O volume do cilindro a gente já encontrou que é 4π. E o volume da semisfera a gente viu que era 16π sobre 3.
Soma de frações, o que a gente faz? MMC. MMC. E quanto que é o MMC de 3 e 1? 3. 3. Então ali agora a gente vai traçar o 3 e vai aplicar o nosso método. Então ali, 3 dividido por 1 é 3, vezes 4, 12. Então vamos ter 12π. 3 dividido por 3 é 1, então 16π só, copia. E quanto que vai dar 12π mais 16π? 28π. 28π sobre 3 centímetros cúbicos. E esse é o volume da nossa figura, essa é a resposta final. Se por alguma aventura vocês quiserem substituir aquele π pelo 3,14 dividido por 3, não vai dar muita diferença. Vai dar 28, no máximo 29, alguma coisa assim. Então, vocês colocando 28π terços centímetros cúbicos, já é a nossa resposta final, que é o volume da figura que o exercício pede. Entendido? Entendido. Entendido? Renata, Natália, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Então, vamos adiante. Olha aí, ó, vocês que vêm no nosso momento 5 já estão ó, com a lista quase pronta. Que colher deixar aí. Então agora nós temos o número 7. Essa questão aqui é do ITA de São Paulo. É do processo seletivo. Então nós temos, ó, número 7. Qual o volume de um cone circular reto se a área da superfície lateral é de 24 centímetros quadrados? Olha só. E o raio da sua base mede 4 centímetros. Então, eu estou desenhando para nós o cone ali. Esse eu não vou atravessar, tá? Esse eu vou deixar para ti. Muito obrigada. Tá, então, olha só as informações que a gente tem. A gente tem aqui, deixa eu só marcar com a régua, para ficar bem bonitinho. A medida do nosso raio, ela vale 4 centímetros. Então, esse valor aqui é 4. E ele nos deu também que a área da superfície lateral é 24 pi centímetros quadrados. Então, a gente tem que a nossa área lateral é igual a 24 pi centímetros quadrados. Certo. E ele quer saber o volume do cone. O que a gente precisa para encontrar o volume do cone? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Isso. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Muito bem, então a gente precisa da medida do raio e da medida da altura. O raio a gente já tem. A gente precisa, então, encontrar a nossa altura, que eu vou marcar aqui agora. Aqui. A gente precisa encontrar esse valor aqui. Opa, H. Não vou chamar de Y, chamar de H. Qual é a fórmula que a gente usa para chegar na área lateral? A gente usa a altura? A fórmula que a gente usa para chegar na área lateral. A gente precisa da altura ou a gente usa a geratriz? A geratriz. A geratriz, né? Muito bem. Então, se a gente substituir essa fórmula, nessa fórmula aqui, o valor, a fórmula dela, que é πRG, a gente pode descobrir
o valor da nossa geratriz, que é esse valor aqui do ladinho. E encontrando o valor da nossa geratriz, a gente consegue encontrar a altura pela relação que a gente forma aqui no triângulo de Pitágoras. Então, vamos substituir aqui. Ó, a gente tem π desse lado da igualdade e tem π do outro lado da igualdade também. Então, a gente já cancela eles. O valor do nosso raio, a gente sabe que é 4. Então, aqui no lugar do raio, fica 4. O g é quem a gente vai descobrir. E o 24. Esse 4 que está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Quanto que dá 24 dividido por 4? 6. 6. Então, a nossa geratriz é igual a 6 centímetros. Agora, a gente tem o valor da geratriz e tem o valor do nosso raio. A gente pode encontrar a altura pela fórmula de Pitágoras, né? A nossa hipotenusa é o G. Eu só vou pintar o triângulozinho ali para ficar bem coloridinho. Agora, a gente fica com a nossa hipotenusa, que é o G ao quadrado, a altura ao quadrado, que é um dos catetos, e o raio, que é o outro cateto ao quadrado. O G, a gente sabe que é 6, a altura é quem a gente vai descobrir, e o nosso raio é 4. Quanto dá 6 ao quadrado? 36. 36. E o 4 ao quadrado? 16. 16. Muito bem. Como tá somando aqui, eu vou passar pro outro lado diminuindo. Igual a altura. Quanto que vai dar 36 menos 16? 20. 20. A gente tem um valor... primeiro, a gente vai tirar a raiz, né? Porque o h tá ao quadrado. Então, cancela o h. A gente tem um valor exato para a raiz de 20? Não tem. Não, né? Mas a gente pode simplificar o 20 da mesma forma que a gente fez com o 243 antes. Então, eu vou colocar aqui a decomposição do 20 em fatores primos. O 20 é um número par, né? Então, a gente pode dividir ele por 2. Quanto que vai dar 20 dividido por 2? 10. 10. 10 também é um número par. Ainda dá para dividir por 2. Dá 5. Dá 5. E só dividindo por 5 de novo. E isso, muito bem. Opa, eu pulei aqui e aqui. Então, aqui é um 2. Eu errei ali. Então, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, né? Porque o 2 repetiu 2 vezes, vezes 5. Então, aqui dentro da raiz, a gente coloca 2 ao quadrado vezes 5. Esse 2 que está ao quadrado vai cancelar com a nossa raiz quadrada. Então, a nossa altura vai ficar igual a 2 vezes a raiz de 5 centímetros, né? Porque a gente ainda está falando da altura. Agora, a gente já descobriu o valor da altura. A gente pode voltar aqui no volume, que é o que ele pediu no nosso problema, e substituir o valor da altura. E também o valor do raio que a gente já tinha. O valor do raio era 4 ao quadrado e a altura a gente descobriu que ficou 2 raiz de 5. Quanto dá 4 ao quadrado? Isso tudo é dividido por 3, né? Não podemos esquecer, que nem eu estava esquecendo. 16. 16π vezes 2 raiz de 5. Como a gente não vai ter muito o que fazer com a raiz de 5, ou a gente substitui ela pelo valor decimal, mas a gente também pode deixar assim. A gente faz só, então, a multiplicação do 16 com o 2. Quanto dá 16 vezes 2? 32. Aqui dividido por 3, porque eu esqueci. Então, vai ficar 32π dividido por 3. E o raiz de 5, a gente só copia. Ou a gente pode reorganizar
para 32, raiz de 5, π sobre 3. Não faz diferença a ordem que a gente... Opa, não apareceu. Peraí. Aqui. Não faz diferença a ordem que a gente colocar, desde que a gente tenha todos os elementos, né? E como é volume, centímetros cúbicos. Deu para entender? Sim, entendido. Então tá bom. Natália, tudo certo? Tranquilo? Podemos continuar? Por mim, pode. Natália? Podemos? Tu tá copiando ainda? Vamos continuar. Se a Natália voltar ou ela conseguir falar com a gente, aí a gente volta pra esse. Então agora vamos para número 8. Isso, Natália, vai até o 9. Estamos na penúltima já. Antes da gente, eu prometo que antes da gente termina. Eu espero. Não, mas vai. Vamos ver. A número 8. Nós temos assim. Um plano secciona uma esfera determinando um círculo de 16 π centímetros quadrados de área. Com isso, determine o raio da esfera, sabendo que o plano dista 3 centímetros do centro da esfera. Parece bem complicado assim, se a gente leu enunciado assim, meio com pressa, mas vamos esperar o desenho da Tuane ali que ele consegue enxergar melhor esses detalhes. Tuane, eu acho que qualquer coisa eu até mandei de novo o desenho da aula de ontem e começa a gente enxergar. Ok. O que eu estou desenhando ali é o chamado plano ali que vai cortar a nossa esfera. Usando mais ou menos aquela analogia de ontem, quando o plano cortou ali, é como se fosse cortado o tampo da laranja. Nossa esfera fosse uma laranja, ali foi cortado o tampo dela. E com isso, a área do tampo dessa laranja vai ter 16 π centímetros quadrados de área. Vai ser aquele círculo ali, enquanto o cortezinho que a Tony fez. Então, com essa informação, a gente precisa saber qual que é o raio da nossa esfera, né? Aí o que a Tony puxou é a distância entre o centro da esfera e o corte, e ali, ela marcou em rosa ali, é o raio da esfera.
certo? Então, vamos calcular. Só para explicar, desculpa te interromper, eu coloquei Rzão para esse daqui, porque a gente já tinha usado Rzinho para a área desse campo que o Christian falou. Então, o Rzinho vai ser esse raio que a gente tem aqui, o que tá em roxinho ali. Vou marcar ele de laranja. Aqui, essa parte aqui, então é o nosso Rzinho, e esse que tá em preto aqui é o R grande, porque é o R da esfera. Isso. Bom, é sempre bom destacar, Tony. Muito bem, muito obrigado. Então, nós temos a área do tampo dessa quarta, que seria em vez do tampo da área, seria o polo da nossa esfera, né? Então, a área dessa secção, nós temos que é 16π. E qual que é a forma da área do círculo? Que ele vem trabalhando bastante. Quatro πr ao quadrado. Mais um detalhe. 4πr ao quadrado vai ser a área de toda a esfera. Mas a gente sabe que a área da esfera é 4 vezes a área do círculo. Então, se a gente usar essa informação que o Murilo nos deu de 4πr ao quadrado e dividir por 4, nós vamos ter que a área desse polo, a área da base desse polo, vai ser πr ao quadrado, que é igual a 16π. Então, o que a gente pode fazer? Aquele π que multiplica o r ao quadrado, a gente pode passar para o outro lado, e quando a gente vai passar, ele vai cortar. Então, a gente pode cancelar direto, porque ele está dos dois lados da igualdade. Então, a gente pode cancelar direto. Isso, porque assim como a Tony fez das duas formas, o que vai sobrar igual vai ser o r ao quadrado igual a 16. Tirando a raiz, nós vamos ter então que o r é igual a 4 centímetros. Esse é o Rzinho, vai ser o R, ou vai ser o raio lá da nossa secção, lá onde foi cortado a esfera. Ali onde a Tuane fez o desenho, a gente pode ver que foi formado um triângulo retângulo, que ele é formado pelo Rzinho, pela distância e pelo raio da esfera. O Antônio vai estar puxando ali, ó. Se a gente dá um zoom naquele desenho ali, vai ser como o Antônio está mostrando. A distância, o problema nos deu que é 3 centímetros, como eu tinha marcado, ó. Porque lá diz que esse plano dista 3 centímetros sendo a esfera. Então, se ele dista 3 centímetros, a distância é 3. O raio pequenininho, o raio lá do corte, a gente viu que é 4 centímetros. E como o problema quer saber o raio da esfera, a gente vai descobrir isso agora. Como a gente explicou ontem, a secção meridiana vai dar para nós, a secção da esfera vai dar para nós um triângulo retângulo ali, formado por isso. E se é triângulo retângulo, a gente vai para Pitágoras, onde nossa hipotenusa é o raio da esfera, R grande, e os catetos vão ser a distância e o raio do corte, o raio da secção, R pequeno. Então, a distância, que a gente sabe que é 3, então R grande ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? 9 9. E 4 ao quadrado? 16 Que em 9 mais 16 dá 25 25. E a raiz de 25 é 5 5. Uma corridão aqui. Ó. Então a gente achou que o raio da nossa esfera é 5 centímetros. E foi o que o problema queria. Ó, um plano secciona uma esfera, determinando um círculo de 16 π centímetros quadrados de área. Determine o raio da esfera, sabendo que o plano dista 3 centímetros do centro da esfera. A gente achou o raio 5 centímetros.
Ficou alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é bem específica. Essa aqui é meio difícil de fazer assim, meio assim, de início, mas ela é mais para vocês saberem que dá para fazer esse tipo de cálculo com essas informações. Murilo, Natália, ficou alguma dúvida ou tá tudo tranquilo? Essa aí é mais complicada, né? Mas deu Ela pra é entender. complicadinha assim. Qualquer dúvida, vocês podem usar como referência o desenho que a gente mandou, que a gente mostrou no material ontem, lá onde na gravação tem nos slides, e no Siga tem também, tem o material. Tá lá no finzinho do arquivo tem um desenho parecido com esse que a Tuane fez. Talvez, caso tenha alguma dúvida, assim, para entender como que funcionou esse corte e tudo mais. Certo? Sim? Então agora vamos para a última. The last one. Número 9. Eu vou ler para ti, tá, Tuane? Em um cilindro equilátero de 36 pi centímetros quadrados de superfície lateral, foi inscrita uma esfera. Calcule o volume da esfera. Vamos esperar o desenho da Tuane para explicar para nós. Mas quem já pode tomar do nosso problema? Aí diz que o cilindro ele é equilátero. Então, se o cilindro é equilátero, a altura dele vai ser o dobro do nosso raio. Ali, como a Tânia está fazendo, ele pode determinar ele como se fosse um quadrado. Bem certinho, um quadrado ali. Um corte, se tivesse um corte vertical nele. Ó, a Tânia desenhou o cilindro, mas o problema diz que dentro desse cilindro foi inscrita uma esfera. Então ali dentro vai ter uma esfera bem, vai ficar bem encaixada dentro desse cilindro, sabe? Ela foi inscrita. Então, inscrito quer dizer que está dentro. Olha, eu tentei desenhar bonitinho. Talvez eu tenha faltado algumas aulas de artes, mas o que a gente tem que ver, então, como o Christian estava falando, é que a esfera, ela tá inscrita, ela tá dentro do cilindro. Tipo, ela chega aqui na bordinha do cilindro, mas ela não sai para fora, ela tá ali dentro. E o problema nos deu também a informação da superfície lateral. Ou seja, a área lateral do cilindro é igual a 36 pi centímetros quadrados. Como o Christian estava falando antes, como ele é um cilindro equilátero, a altura dele é 2 vezes a medida do raio. A gente ainda não sabe o valor do raio, né? E nem o valor da nossa altura. Porque se a gente não sabe o valor do raio, a gente também não vai saber o valor da altura. Mas a gente pode descobrir eles. Porque o que a gente precisa para calcular o volume da esfera que ele quer, o que está aqui dentro. Ah, deixa só eu marcar mais uma coisa aqui. Antes de eu começar a fazer. O raio do cilindro aqui, que é o valor que a gente vai descobrir, é o mesmo valor do raio da esfera, porque a esfera está inscrita dentro desse cilindro. Então, o mesmo valor que a gente vai ter aqui vai ser o valor do raio do cilindro, vai ser o valor do raio da esfera também. Então, para a gente descobrir o valor do raio, a única informação que a gente tem sobre o cilindro é a área lateral. Qual é a fórmula que a gente usa para encontrar a área lateral?
A área cilindro, lateral do cilindro ou da do esfera? cilindro, do cilindro. Do cilindro é base vezes altura. Base vezes altura, exatamente. Como é que a gente faz para encontrar a base? Qual é o valor da nossa base? O valor da base do cilindro vai ser o valor da circunferência. Opa, circunferência? Comprimento da circunferência, desculpa. Isso é uma compreensão diferente. Isso, então vai ser igual a 2πr vezes a altura. Tudo isso é igual ao valor da área lateral, que é 36π. Então, o π, a gente já viu que tem em comum para os dois. Então, eu vou cancelar ele logo de cara, para ele não ficar incomodando, entre aspas, a gente. Ficar menos poluído nossa conta. Então, a gente cancelou o π, porque ele está em comum nos dois. Agora, a gente não sabe o valor do nosso raio, né? Então, eu vou pôr aqui que o raio a gente também não sabe. E a altura, como ela depende do nosso raio, a gente também não sabe. Então, o R, a gente pode deixar ele como R mesmo. Então, aqui eu vou copiar o valor do raio, que a gente não sabe, e a altura é 2 vezes o raio. Então, eu vou multiplicar por 2 vezes o raio. Tudo isso igual a 36. Como a gente tem uma multiplicação com fatores em comum, com letras, né? A gente faz o coeficiente aqui, o valor que está na frente, com o valor que está na frente, né? 2 vezes 2. E o R, a gente faz R vezes R. 2 vezes 2 vai nos dar 4. E R vezes R vai nos dar R ao quadrado. Tudo isso igual a 36. Tudo certo até aqui? Sim. Tá bom. Agora, o 4 que está multiplicando aqui, a gente passa dividindo para o outro lado. Quanto dá 36 dividido por 4? 9. 9. E a gente tem uma raiz quadrada específica para o 9? 3. 3, né? Então, o nosso R é igual a 3. O raio do nosso cilindro, que também vai ser o raio da esfera, porque a esfera está dentro dele, né? Vai ser 3 centímetros. Então, o nosso raio aqui é 3. E a nossa altura, eu vou puxar ela aqui para baixo, porque ficou meio apertado lá. A altura é 2 vezes o 3. Então, a nossa altura, a altura do nosso cilindro, é 6 centímetros. Mas o que o exercício pediu mesmo? O volume da esfera. Para a gente calcular o volume da esfera, a gente precisa de o quê? Qual é a formulazinha que a gente usa? 4πr ao cubo dividido por 3. Exatamente. E o valor do nosso raio é 10, que foi o que a gente encontrou. Então, no lugar do R lá, a gente coloca 3. 3 ao cubo dividido por 3. Quanto dá 3 ao cubo? 27. 27. O 27, ele é múltiplo de 3, né? Então, a gente pode simplificar ele. Quanto dá 27 dividido por 3? 9. 9. Opa. 4π vezes 9. Isso aqui é igual ao volume. E o volume, então, vai ficar igual a 4 vezes 9 π. Quanto dá 4 vezes 9? 36. 36. Então, o volume da esfera que ele pediu é 36 π centímetros cúbicos. Alguma dúvida? Tudo certo. Então, tá bom. Natália, conseguiu entender? Falei muito rápido? Então, tá bom. Tá tranquilo, Larissa. Então era isso, pessoal. Fomos até a 9, concluímos a lista. Né, a gente
A gente entende que tanto a aula de ontem como a de hoje foram mais intensas, são bastante coisa, mas era mais pra gente encerrar essa parte, alguma dúvida e tal. Amanhã tem a monitoria e tal, caso tenha ficado alguma dúvida sobre, sobre esse exercício, ou tem alguma dúvida remanescente do conteúdo de geometria espacial, porque como a nossa prova é sexta, né, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem tirar amanhã alguma dúvida sobre o conteúdo, não sobre a prova ainda. As dúvidas à parte ficam para sexta. Mas a gente já se alongou demais, então vamos encerrando. Isso, eu só queria falar que vocês podem dar uma olhadinha na prova, não tem problema. Mas aí vocês olham e daí ficam assim, ai meu Deus, esse daqui eu não lembro como faz. Aí se vocês podem voltar e olhar no conteúdo de vocês, ou tirar dúvidas com nós amanhã de tarde. Mas a prova a gente vai receber só na sexta-feira, daí no caso. Isso, isso. Mas então acho que é isso, pessoal. Eu já disse A que não gente tem já mais foi nenhuma dúvida. longe hoje. É. Vamos terminar faltando 1 minuto para 6, olha aí. Então, a gente agradece a participação de todos. E aguardo vocês nos próximos dias aí. Obrigada. Obrigado. Então tá, abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só vou olhar depois a aula de novo para pegar as explicações do começo. Tudo certo, Natália, sem problema. Qualquer coisa que tu não entender. A gente no ar. Isso. Exatamente. Tchau, a gente agradece. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Para vocês da gravação, a gente encerra aqui. Amanhã, monitoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.